Fala, meu povo. Estamos aqui de volta. Agora vamos falar daquele assunto que a gente gosta, né? Daquele assunto que chama a nossa atenção. Guerra. Tiro, porrada, bomba, negada se matando, e soldado explodindo, e bomba caindo. Essas coisinhas calmas que eu sei que vocês gostam também. Bom, agora definitivamente a gente vai começar a falar do conflito conhecido como Primeira Guerra Mundial. Na última aula, no último vídeo, nós vimos a respeito dos antecedentes, em especial esse antecedente aqui, né, que é a questão da expansão imperialista e do neocolonialismo, ou seja, a colonização, a ocupação e exploração dos continentes africano, asiático e Oceania. Por que essa colonização ocorreu, quem fez, com que objetivos, a gente viu isso no último vídeo. Só para recapitular, os países europeus ricos, querendo ficar ainda mais ricos, vão expandir o seu território e o seu, mais do que expandir seu território, vão expandir sua área de influência. Essa expansão vai causar um aumento, consequente aumento na economia desses países, mas também vai gerar fortes rivalidades, muitas disputas. Por quê? Porque todos os países da Europa que partem para essa nova forma de colonizar, eles partem com o objetivo de ganhar ainda mais, de se tornarem mais ricos e poderosos. Só que esse ganho, essa ocupação, ela não acontece de forma igual. Então, países como Inglaterra e França, que já eram grandes potências, chegam primeiro em territórios como a África, por exemplo, vão ocupar mais e, consequentemente, ganhar mais. Países como a Alemanha acabam chegando depois por ter tido uma industrialização um pouco mais tardia e, consequentemente, vai ter que pegar territórios que já estavam ocupados, vai ter que correr atrás do prejuízo. Isso vai começar a gerar uma certa rivalidade entre esses países ou fortalecer sentimentos de rivalidade que já existam. Isso tudo vai acontecer no comecinho do século XX. O século XX, o século da guerra, ou melhor, das guerras, né, porque as duas ocorreram nesse século. Mas mesmo antes da guerra estourar de verdade, do conflito acontecer de verdade, as rivalidades e disputas elas já estavam muito bem estabelecidas. Outro fator que colabora para a explosão da Primeira Guerra Mundial são os movimentos nacionalistas. O sentimento de nacionalismo, ele nunca é um sentimento negativo. Você amar a sua pátria, valorizar a sua pátria, ele não é negativo. O negativo é quando a política se aproveita desse sentimento nacionalista para traçar estratégias de dominação. Aí, nesse sentido, vai ficar um pouquinho perigoso. Aqui, no momento que a gente está estudando, começo do século XX, os países que nós conhecemos hoje na Europa, que nós ouvimos tanto falar, como Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, não eram exatamente como a gente vê hoje. Muitos eram impérios, alguns eram mais desmembrados, alguns tinham povos espalhados por outras regiões. Então, esse sentimento nacionalista aqui está muito ligado a essa realidade também. A Europa, ela ainda é, né, ocupada por vários povos, povos de origens diferentes. E esses povos, eles tinham esse sentimento de voltar a se juntar. Diferente do que a gente vê hoje em dia, né, que os países são cheios de imigrantes, às vezes há conflito, mas na maioria das vezes é bem aceito. No passado, ainda existia mais esse sentimento de voltar ao seu povo, de voltar à sua origem. Então, junto com as disputas econômicas, também passou a existir, nessa época, essas disputas por esses territórios que certos povos diziam que eram territórios seus por origem, seus por herança, seus por antepassado e tudo mais. Né? A partir de então vão surgir esses movimentos nacionalistas que tinham um objetivo muito claro. Qual era o objetivo desses movimentos? Era agrupar sob um mesmo Estado
povos que se diziam de mesma matriz étnico-cultural, ou seja, povos que tinham a mesma origem. E quando eu falo agrupar sobre o mesmo estado, com esse E maiúsculozinho aqui, gente, quer dizer sobre o mesmo governo, ou seja, independente do território, da área geográfica onde esses povos estejam, a ideia é juntar todos eles sob o mesmo governo. Mas não é que todo mundo vai pegar suas trouxas, sair e se juntar lá no espaço. Não, é dominar o território onde esse povo está. É aí que eu digo que junta o sentimento nacionalista com a política. Usa-se a desculpa do sentimento nacionalista de reunir os povos, mas na verdade está se querendo dominar o território onde aquele povo vive. Isso aí pode ser origem de um conflito, né? Porque você está dominando um território que já é governado por alguém e esse alguém pode não querer abrir mão desse governo. Aí começa a gerar uma certa inimizade que pode se tornar um conflito. Foi o que aconteceu. Eu tenho aqui 3 exemplos desses movimentos nacionalistas que envolvem os principais países da Primeira Guerra, personagens da Primeira Guerra Mundial. A gente tem aqui o pan-eslavismo, que tinha como objetivo reunir os povos eslavos, que eram os povos que viviam na região da Europa Oriental, aquela Europa que é mais próxima ali da Rússia, e era liderado justamente pelo governo russo, ou seja, o governo russo queria ocupar essa região, toda essa região da Europa Oriental, com a desculpa de reunir todos os povos eslavos, mas que na prática iria ficar todo mundo sob o domínio do governo russo. O segundo movimento aqui seria o pan-germanismo. O adjetivo germânico vai estar sempre ligado à Alemanha. A Alemanha, aquele país que adora provocar uma briga. Qual era o objetivo do pan-germanismo? Lutar pela anexação à Alemanha dos territórios da Europa Central, onde viviam os povos germânicos, ou seja, todos os territórios da Europa Central deveriam ser anexados à Alemanha, consequentemente, o governo alemão iria dominar todos esses territórios. E por último, a gente tem aqui o revanchismo francês. Como o próprio nome fala, é uma revanche da França. Esse movimento queria recuperar um território chamado Alsácia-Lorena, que originalmente era da França, mas foi ocupado pela Alemanha depois que a Alemanha venceu uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra envolveu a Alemanha e França. A França perdeu a guerra e teve que entregar esse território da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Mas nunca superou esta perda, nunca engoliu isso. Por quê? Porque é um território rico em minérios, era um território extremamente valioso que a França teve que entregar com ódio no coração, na força do ódio. Mas entregou, era o jeito, perdeu. Só que o revanchismo francês queria justamente recuperar este território. E esse movimento vai envolver França contra Alemanha. Guardem essa disputa, gente, porque França contra a Alemanha é um acontecimento, é uma briga muito presente, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Eles sempre batem de frente nas guerras mundiais. Juntando todos esses antecedentes aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma situação muito tensa no início do século XX na Europa. A Europa é um continente pequeno. Os países, eles são muito juntos. Você está aqui caminhando, uma hora você está aqui na França, você atravessa uma regiãozinha, você já está na Alemanha. É tudo muito pequeno. Território pequeno e tenso é um prato cheio para gerar um conflito grande, que foi justamente o que aconteceu. À medida que essas tensões iam aumentando, esse clima de disputa ia ficando cada vez mais visível, a inimizade, né, vamos dizer assim, entre os países ia ficando cada vez mais agravada, então os governos começaram a perceber que uma guerra poderia acontecer a qualquer momento e por qualquer coisa. Então esses governos eles começaram a se movimentar.
se movimentar no sentido de se organizar para que, se uma possível guerra acontecesse, eles estivessem preparados. A Alemanha e a França continuaram se estranhando. Além disso, outros países vão aparecer nesse momento aqui como possíveis amigos ou inimigos. A gente vai ter aqui o Império Austro-Húngaro, que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia a gente tem a Áustria e a Hungria. Na época existia um grande império chamado Império Austro-Húngaro. A gente tem também a Itália, a gente tem a Inglaterra, Grã-Bretanha, mas é mais prático a gente chamar de Inglaterra, e temos a Rússia. Não é a Rússia de hoje, socialista e tal, é a Rússia, o Império Russo do passado. Esses países, eles começam a aparecer aí no cenário político como amigos ou inimigos uns dos outros. E com esse clima de tensão cada vez mais forte, esses países vão se organizar para uma possível guerra. Porque os governos têm consciência que ela uma hora vai chegar. Esse momento de organização pré-guerra a gente chama de paz armada. O que significa esse termo, paz armada? A paz armada, na real, gente, na verdade, é o período de tempo pré-1914, onde os países viviam um constante clima de tensão. Por quê? Porque a guerra era iminente, ou seja, ela poderia acontecer a qualquer momento. E, por ter consciência disso, os governos dos países buscaram fortalecer os seus exércitos, preparar, recrutar soldados, treinar, montar um arsenal, comprar munições e tudo mais, além de também formar alianças. As alianças elas vão ser extremamente importantes na guerra, porque por mais forte que um país seja, como por exemplo a Itália, ou melhor, a Inglaterra ou a França, são fortes sozinhos. Mas se são fortes sozinhos, imagina junto. Imagina se juntar. A França é forte, a Inglaterra é forte. Imagina se juntar as duas. Fica mais forte ainda, né? Fica tipo o Megazord do Power Ranger. Um Power Ranger sozinho é forte. Quando todos se juntam e formam um Megazord, quase sempre eles vencem. Na guerra é assim também. Eles vão se juntar para que essas alianças tornem os países mais fortes, para que eles se protejam e para que eles protejam também uns aos outros. Então, logo do início do século XX, a partir de 1907, os acordos começam a ser assinados, os países começam a se unir uns aos outros, buscando ali o que eles têm em comum, ou que seja um interesse em comum, seja um inimigo em comum, e vão se juntando, formando os famosos blocos da Primeira Guerra Mundial. A Europa ela vai se dividir basicamente nesses dois blocos aqui. De um lado, a gente vai ter a Tríplice Aliança, que é o primeiro bloco a ser formado, e do outro lado, anos depois, vai se formar a Tríplice Entente. Esses dois aqui vão ser os dois blocos que vão disputar a guerra. Mas isso não quer dizer que... Aqui eu tenho os 3 principais países de cada bloco. Mas isso não quer dizer que existam apenas eles, né? Vão existir outros aliados por trás que a gente vai falando à medida que eles forem aparecendo na história. A Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Alguém que seja bom observador pode estar estranhando essa bandeira aqui da Alemanha. Quer dizer, opa, te errou de bandeira? Não. A bandeira da Alemanha que a gente conhece hoje, que a gente vê, por exemplo, nos jogos de futebol, que a gente pode encontrar na internet, é a bandeira da República Alemã. Só que aqui, no período da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha o Império Alemão. Essa era a bandeira do Império Alemão. Hoje em dia, a gente tem a bandeira da República Alemã, por isso a diferença. Então, a Alemanha a gente pode ver aqui ser considerada talvez a líder ou a mais forte da Tríplice Aliança, mas junto com a Alemanha a gente vai ter Império Austro-Húngaro e Itália. Depois vai acontecer uma mudancinha aqui, mas eu conto depois para vocês.
Do outro lado, a gente vai ter a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, formada inicialmente por Grã-Bretanha, né, mas aqui eu chamo de Inglaterra, França e Rússia. Império Russo, na época também, chamado de Império Russo. Aqui também vão acontecer algumas mudanças ao longo da guerra. A Rússia vai sair, a Rússia vai embora, a Itália vai vir para cá, a Itália vai virar casaca, vai vir para cá, a Rússia vai sair, vai entrar vai vir aqui a ajuda dos Estados Unidos também, e desse lado da Tríplice Entente vai entrar uma grande potência mundial da guerra chamada Brasil. Mas só uma participaçãozinha muito especial do Brasil, mas a gente tem que aparecer na foto também. Então, aqui nós temos os dois lados da guerra, né? As duas alianças, os dois blocos que vão brigar, mas como eu disse, esses são os três principais países de cada um, mas temos outros países envolvidos também. Formadas as alianças, o mundo está preparado para a guerra. Só estavam buscando uma desculpa, só estavam buscando um motivo. E o motivo chegou. Esse motivo é considerado o estopim da guerra. O que é o estopim? O que significa esse termo? É a gota d'água. É a desculpa que você procura para começar a briga. É o dedo no olho de alguém, xingou a mãe do outro. É o estopim da guerra. Nesse caso, a Primeira Guerra Mundial, que vai oficialmente de 1914 a 1918, ela tem como estopim, como ponto máximo, gota d'água assim, para a guerra começar, o assassinato de um cara chamado Francisco Ferdinando. Quem é Francisco Ferdinando na fila do pão? Francisco Ferdinando é o herdeiro do Império Austro-Húngaro, ou seja, o filho do imperador austro-húngaro. Ele ia assumir a qualquer momento, quando o pai dele morresse, o governo do Império Austro-Húngaro. Voltando aqui, Império Austro-Húngaro, que faz parte da Tríplice Aliança. Francisco Ferdinando não é um doidinho qualquer no meio da rua. É o herdeiro do trono de um dos países que faz parte da Tríplice Aliança. Este rapaz estava numa cidade chamada Sarajevo, na Bósnia, com a sua esposa, em um evento no dia 28 de junho de 1914. E lá ele foi assassinado. Assassinado por quem? Por um estudante da Sérvia, um estudante sérvio chamado Gavrilo Princip. Esse rapaz da Sérvia fazia parte de um movimento nacionalista sérvio chamado Mão Negra. E o Gavrilo Princip atira no Francisco Ferdinando e mata. Aí você pode se perguntar, mas por que que essa morte, a morte deste cara, é considerado o estopim para começar uma guerra mundial? Como eu falei, gente, existem as alianças. Não é apenas matou alguém do Império Austro-Húngaro, matou alguém da Tríplice Aliança. Quem matou? Um estudante da Sérvia. Onde está a Sérvia? A Sérvia está aqui, A Sérvia, apesar de não ser um país muito importante na época, mas era aliada da Rússia. A Rússia, um dos três integrantes da Tríplice Entente. Então, é o que, na realidade? É alguém desse lado, alguém da Entente, matando alguém da Aliança. E como eles estão organizados em blocos, como eles formaram alianças para se proteger, para proteger-se mutuamente, então o que acontece com um acontece com todos. De certa forma, todos estão envolvidos. Por isso que a gente considera o assassinato do Francisco Ferdinando o estopim da guerra, porque foi, se você olhar como um todo, um lado contra o outro. A partir de então, devido a essa política de alianças que os países estão vivendo na época, assinaram acordos de proteção mútua e tudo mais, então as outras nações elas vão ser obrigadas também a entrar no conflito. A gente não vai ter apenas a Sérvia brigando contra o Império Austro-Húngaro, a gente vai ter a aliança brigando com a Entente. É isso que a gente tem.
O assassinato acontece em um dia, no dia seguinte, os primeiros passos da guerra já são dados. A Áustria, no dia 28 de julho, a Áustria vai oficialmente declarar a guerra à Sérvia. Por quê? Porque a Áustria teve o seu príncipe assassinado por um estudante sérvio. Então, o que resta ao governo da Áustria declarar a guerra à Sérvia, com o respaldo da Alemanha, porque a Alemanha é parceira da Áustria e aí a Alemanha vai ajudar a Áustria nessa vingança. No dia seguinte, 29 de julho, devido a essa declaração de guerra, a Áustria vai invadir a Sérvia. A Sérvia tá ali sozinha? Tá não. A Sérvia é parceira da Rússia. Rússia que faz parte da Entente. Então, em apoio à Sérvia que foi invadida, a Rússia vai mobilizar suas tropas e vai dizer: olha, amigo, estamos aqui para o que der e vier. Logo em seguida, no dia 1º de agosto, vendo esta situação toda, a Alemanha que é parceira da Áustria-Hungria, que faz parte da aliança, vai declarar guerra à Rússia. Vai dizer assim: Rússia, você quer brigar? Então eu também sei brigar, então vamos embora. Então a Alemanha vai declarar guerra à Rússia, já que a Rússia resolveu apoiar sua amiga Sérvia. Posteriormente, a Alemanha também declara guerra à França, porque na verdade a Alemanha só quer uma desculpa para brigar com a França mesmo. E achou a desculpa perfeita. A França faz parte da Entente. A França está do lado da Rússia. A Alemanha já declarou guerra à Rússia mesmo, então vamos lá e declarar a França também e entra todo mundo na briga. Dias depois, no dia 4 de agosto, para atingir a França, que é realmente seu ranço maior, o exército alemão vai invadir a Bélgica. Pobrezinha da Bélgica, não tinha nada a ver com a história, não tinha xingado ninguém, estava ali bem quietinha no canto dela. Chega a Alemanha e invade o território da Bélgica. Simplesmente porque a Bélgica é vizinha da França e então era uma forma de chegar perto da França. A Alemanha vai lá e invade a pobre da Bélgica, a Bélgica é obrigada a entrar na guerra. E no dia 5 de agosto, um dia depois, vendo toda esta movimentação, a Inglaterra oficialmente declara guerra à Alemanha. Não tinha mais o que fazer, né? França já estava invadida, Rússia já estava, ou melhor, França já estava na guerra, Rússia já estava na guerra. Só restava a Inglaterra, do lado da Entente. Então, oficialmente, a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha. Agora, meus amigos, não tem mais volta. Agora, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque agora a gente tem guerra de verdade. Todos os países dos dois blocos estão envolvidos, todos oficialmente declararam guerra e agora a gente tem definitivamente a movimentação da Primeira Guerra Mundial. Aqui vazou uma imagem de um cidadão belga no momento da invasão, sem saber o que raios estava acontecendo. A guerra foi declarada no início de agosto de 1914. Aí você pode pensar: vixe, a população começou a se tremer de medo e sair correndo desesperada. Chega, meu Deus, o que nós vamos fazer? Não. A população europeia vibrou com o início da guerra. Vocês acreditam? Por quê? Porque a população europeia não tinha muita noção do que era uma guerra mundial. Nunca tinha acontecido uma guerra mundial. Eles nunca tinham passado por essa situação. Eles já tinham vivido guerras, mas nunca uma guerra mundial, nunca bombardeios em cidades, nunca um período tão longo de conflito. Eles não tinham noção que ia durar 4 anos de conflito. Eles não tinham noção que milhares e milhares de vidas seriam perdidas, cidades seriam destruídas e tudo mais. Não tinham essa noção. Para eles, era uma forma de aumentar o poder e a influência do seu país e, ao mesmo tempo, vingar possíveis remorsos, ressentimentos que existissem com os inimigos. Era esse o sentimento da época. Então, a declaração de guerra ela foi extremamente celebrada pelos países europeus. Em muitos lugares, algumas pessoas que ousavam criticar e dizer que não concordavam com a guerra, de alguma forma se manifestar contra, eram chamados de traidores, de antipatriotas, eram criticados por conta disso.
porque o sentimento da época era um sentimento de apoio àquele conflito, porque na cabeça da população na época, aquele conflito iria trazer benefícios para os seus países. Aí eu deixo uma perguntinha no ar para a gente responder na aula ao vivo. Isso seria loucura ou apenas manifestações nacionalistas? E aí, o que vocês acham? Na aula ao vivo vocês me dizem a opinião de vocês. Por enquanto é só. No próximo vídeo a gente vai entrar definitivamente nas fases da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver detalhadamente o que acontece em cada momento desses 4 anos de guerra. Por hoje é isso. Até a próxima.